Olá, escritor! Bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Essa inscrição aqui é muito importante também, a ativação do sininho, porque dessa maneira você não perde nada que está acontecendo. A gente sempre anuncia aqui em primeira mão tudo que a gente vai fazer quando a gente está lançando um novo curso, quando a gente está abrindo os chamados para publicação, quando a gente sabe de uma oportunidade legal no mercado editorial. Então, não deixa de se inscrever aqui e de deixar o seu like se você curtiu a reflexão desse vídeo. O tema surgiu por conta justamente de um debate ao longo da nossa Semana do Contista, há mais ou menos 3 semanas. Quem acompanhou a semana inteira sabe que na nossa última aula a gente analisou o conto da Kristen Roupenian, Cat Person, né? O tal famoso conto de $1 milhão, que inclusive já ganhou um vídeo aqui no canal, tá? Eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas o assunto desse vídeo aqui é outro. Um dos motivos que fez com que o conto viralizasse e se tornasse o fenômeno que foi justamente o fato dele despertar uma série de polêmicas. E em torno de que geraram essas polêmicas? Teve muita gente que leu, muitos dos leitores que consideraram que o conto era gordofóbico, porque a personagem principal do conto, aquela que o narrador acompanha na maior parte do tempo, de perto, fazia vários comentários pejorativos sobre a barriga do personagem, do outro personagem principal lá, que era o Robert, que era o cara com quem ela estava saindo. Então ela chamava a barriga dele de barriga peluda e molenga, dizia que se sentia enojada, que sentia asco, repulsa de estar debaixo de uma barriga daquelas. Enfim, muita gente ficou incomodada com isso, com a percepção da personagem sobre a barriga do Robert. Outras pessoas, ao contrário, tomaram partido da personagem da Margot e disseram que o Robert que era um grande de um escroto, porque ele xingava ela no final, porque ele tomava uma série de comportamentos que elas julgavam machistas. Enfim, o fato é que quando eu li trechos do conto, analisando as técnicas que a autora se utiliza para compor a narrativa, muita gente presente ali no webinário se manifestou negativamente, da mesma maneira que já tinham se manifestado os leitores americanas quando o conto foi postado no blog da Kristen Roupenian, e como se manifestaram tantos outros leitores que tiveram acesso ao conto depois. Então muita gente dizia isso, né, que não tinha gostado porque o personagem era um escroto, ou porque a Margot era muito cruel e era gordofóbica, e que aquilo não era um absurdo. Então, o que eu pude concluir dali? Que as pessoas, elas não estavam dizendo que elas não gostavam do conto em si. Elas estavam simplesmente dizendo que elas não gostavam daquilo que o conto provocava nelas. Elas não estavam gostando do fato de não gostar dos personagens principais da história. E aí eu fiquei me perguntando e coloquei a questão para elas. Mas o fato de você não gostar do personagem, de você não concordar com o que ele faz, de julgar que a personagem é gordofóbica ou que o personagem é machista, isso faz com que o conto necessariamente não seja bom? Por que eu tô contando aqui essa história do que aconteceu? Porque eu acho que existem 2 reflexões importantes que a gente pode fazer a partir da repercussão da leitura desse conto. A primeira reflexão importante a gente fazer aqui é que nós, escritores, precisamos saber diferenciar as funções de autor, de narrador e de personagem. A gente precisa entender que são 3 coisas muito diferentes. Muita gente acusou a autora, a Kristen Roupenian, de ser gordofóbica, né? Justamente porque a personagem que ela tinha criado chamava lá o personagem de gordo. Daí você deslocar essa percepção da personagem, que a personagem tem sobre o mundo, para a percepção que o autor tem sobre o mundo, é você confundir a voz do autor com a voz do narrador ou a voz do personagem. Os leitores fizeram uma confusão entre a voz da autora Kristen Roupenian com a voz do narrador, que no caso do conto, talvez, a gente possa dizer, emita juízos para os personagens que a gente possa considerar gordofóbicos. A distinção importante para a gente fazer aqui é, uma coisa é o autor, né, aquele que escreve o texto, cujas posições políticas, morais, a gente não conhece direito. A gente não pode afirmar que porque ele escreveu um conto, um romance, um texto sobre um personagem comunista, em que um personagem comunista é o principal da história, e em que as pessoas gostam desse personagem comunista, a gente não pode afirmar categoricamente que esse autor seja comunista. Então, o autor é aquele que cria mundos, que cria universos, que cria personagens
e que muitas vezes os personagens são miscelâneas, sim, de vivências, de experiências, de discursos, de leituras que esse autor fez previamente, que esse autor tem previamente, mas que a gente não pode afirmar categoricamente que a visão que aquele personagem tem de mundo, que o personagem protagonista, corresponde à visão do autor. Você contar a história de um personagem machista, de um personagem de direita ou de esquerda, que assume essa ou aquela posição política, não torna necessariamente o autor machista ou de direita ou de esquerda ou detentor daquela visão de mundo. Inclusive, muitas vezes o autor pode criar personagens assim justamente para problematizar a questão, para mostrar que pessoas assim existem. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Michel Houellebecq, um autor francês contemporâneo, que ele construiu um personagem absolutamente detestável na distopia dele, Submissão, em que ele imagina que a França foi dominada por um Estado Islâmico. E o personagem principal dele é um cara assim totalmente disgusting, um cara que trata mal as mulheres, totalmente imoral, que toma sempre as piores escolhas, que está sempre indiferente ao outro. Mas eu acho que a gente pode tranquilamente diferenciar a visão deste personagem, o discurso desse personagem, do discurso maior do livro, e que talvez aí sim reflita uma visão do autor de que é o fato de que se um sistema totalitário for implementado num país como a França, muitas pessoas, como aquele personagem detestável, podem simplesmente não se importar. Então, olha a visão, olha a potência dessa visão, olha a crítica que ele está fazendo ali, olha a reflexão que ele está provocando. Ele está dizendo que tem pessoas assim no mundo e que, inclusive, um sistema totalitário pode vir a ser implementado porque existem pessoas assim no mundo. Mas o Michel Houellebecq foi muitas vezes acusado de ser fascista, né? Tem gente que não gosta e que diz que o livro é ruim porque considera que o autor tem a mesma visão de mundo do personagem. Um outro exemplo clássico dessa confusão entre autor e personagem é a repercussão negativa que o Lolita, né, o grande clássico aí do Vladimir Nabokov, tem muitas vezes sobre os leitores. Muitas pessoas acharam que o livro era um estímulo à pedofilia, olha só, pelo fato de que o personagem principal, o Humbert é um pedófilo. O problema é que se a gente não souber separar essas esferas, né, se a gente não souber separar autor de personagem, autor de narrador, a gente vai começar a cobrar dos autores que eles só coloquem personagens e narradores que sejam agradáveis, palatáveis e condizentes com os nossos valores pessoais. E aí a literatura corre o risco de se tornar um terreno apenas para flores e sentimentos nobres, e a gente vai perder o que ela tem o que a literatura e a arte de maneira geral tem de mais potente, que é justamente o poder de colocar o dedo na ferida, né, de provocar reflexões, de tocar em temas espinhosos, de apontar hipocrisias, de propor novas maneiras da gente olhar para as coisas, da gente olhar para a realidade. Então acho que é muito importante, e por isso que eu estou trazendo essa reflexão aqui, é que nós escritores, a gente tenha o distanciamento para ler uma obra literária, para assistir um filme, né, para olhar para as narrativas que a gente entra em contato, e a gente precisa entender a priori que autor, narrador e personagem são funções totalmente diferentes, e que por mais que a gente tenha tentação na maior parte das vezes em ligar o personagem ou o narrador ao autor, a gente não pode fazer uma identificação, jamais pode fazer uma identificação de forma plena. Afinal de contas, o que está em jogo ali é um pacto ficcional. Eu não estou dizendo com isso que os livros que a gente escreve não tem nada da gente, que a gente não coloca nossas ideias e a nossa visão de mundo ali. Mas é muito importante a gente saber diferenciar a visão do personagem do discurso do livro, que a gente chama, né? Qual é o discurso daquela obra? Ela está colada na visão daquele personagem, ou ela está colocando a visão daquele personagem em perspectiva, muitas vezes para fazer uma crítica àquela visão? É fundamental a gente saber fazer essa distinção. Quando a gente está diante de uma obra literária, a gente aceita um pacto ficcional que diz que aqueles personagens ali não existem na realidade, não correspondem à visão de mundo do autor, elas estão para encenar visões de mundo.
E tem aqui uma segunda reflexão que eu também queria propor, que tá colateral a essa, que vem junto com essa, que é o fato de que quando um livro, uma obra, um filme desperta em nós sentimentos ruins, sentimentos incômodos, né, com os quais a gente não gosta de lidar, não significa que essa obra não seja de qualidade. Inclusive, na maior parte das vezes, é justamente o contrário. Se a gente se incomoda, se a gente olha para aquele personagem e sente repulsa, desprezo, se ele vai de encontro aos nossos valores morais e éticos, é porque provavelmente ele foi bem construído ao ponto de conseguir tirar a gente da nossa posição de indiferença para provocar aquele sentimento. O que eu percebi quando eu analisei ali com os escritores presentes o conto Cat Person foi que a maioria dizia que não tinha gostado do conto, não porque considerava o conto mal escrito. Ninguém falou assim, eu acho esse personagem inverossímil, ou acho que esse narrador está inconsistente. Ninguém falou isso, né? Um ou outro talvez. Mas a reação da maioria foi dizer que não tinha gostado do conto porque não tinha gostado dos personagens, ou porque julgava a relação dos personagens doentia. Ai, meu Deus, relação doentia, que conto horrível. Ai, que personagem escroto, que conto horroroso, não entendo como é que fez tanto sucesso. Uma coisa é uma obra despertar na gente sensações que muitas vezes a gente não gosta de sentir, né? Ou que a gente tem dificuldade de admitir que a gente tem dentro da gente, porque a arte serve para isso também. Mas outra coisa totalmente diferente é a obra ser ruim tecnicamente, né? Ela ser mal feita, mal escrita, com personagens clichês, com um enredo sem pé nem cabeça, com inverossimilhanças, com um narrador inconsistente. E nós, como escritores, precisamos saber diferenciar isso. A gente pode sentir repulsa por uma situação ou por um personagem representado num romance, a gente pode desaprovar as escolhas dele, mas isso não tem nada a ver com o fato do livro não ter qualidade. O que define a qualidade, né, a estética de uma obra são outros preceitos que a gente inclusive tenta discutir aqui no canal. Dizer o que é um enredo bem construído, o que é um personagem bem caracterizado, o que é um narrador coerente. Esses são os elementos que a gente analisa para avaliar a qualidade de uma obra literária. Um dos meus romances contemporâneos favoritos, do qual eu já falei aqui várias vezes, inclusive fiz um vídeo indicando o livro, que é o Tirza, tem um dos protagonistas mais repulsivos que eu já vi de todos os livros que eu já li, né? Que é o Hoffmeister. E ele só consegue te provocar esse sentimento de repulsa absoluta pelo personagem, talvez em um certo momento até uma compaixão, porque o autor consegue construir um narrador que é absolutamente perfeito, um narrador em terceira pessoa que é controlado, que é robótico, que consegue criar no leitor o clima de tensão e de violência que constituem a subjetividade do personagem. Então, você que está aí se dedicando a ser escritor, fica essa reflexão. A partir de agora, tentar fazer o exercício de não dizer mais que não gosta de um livro porque a gente não gosta do personagem. A gente tentar diferenciar se o que a gente não gosta é do personagem, é do sentimento que aquela história está causando na gente, ou se a gente considera que o livro está mal escrito de fato, que ele não cumpre os requisitos de uma narrativa bem elaborada e que por isso a gente não consegue criar empatia, por isso a gente não consegue se importar com os dramas daqueles personagens. É muito importante a gente saber fazer essa distinção. Pensar aí que um livro que é mal escrito é aquele que traz personagens inverossímeis, sem arcos dramáticos, com um enredo monótono, com um narrador mal construído e assim por diante. Então, daqui em diante, quando você for dizer por que você não gostou de um livro, tenta recorrer a esses elementos e não simplesmente dizer que o personagem é horrível ou que a história é asquerosa, enfim, né? Não tentar fazer tantos juízos de valores e olhar para a história de uma forma mais objetiva. Eu queria perguntar aqui para você, pedir para você deixar nos comentários se alguma vez você já teve a sensação de não gostar de um livro porque você não gostou de um personagem, você ficou incomodado com aquele personagem e achou que a visão daquele personagem era a visão do autor e aquilo te fez detestar aquele autor e não querer mais ler nenhum livro dele.
Alguma vez isso já aconteceu com você ou você já viu isso acontecendo, esse tipo de reação com outras pessoas, com outros leitores? Deixa aqui no comentário pra gente e diz o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda. O importante é você participar e não deixar de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, tá bom? É isso, hoje eu fico por aqui. Um beijo grande e até a próxima!